Agroband é especial, direto da Serra Gaúcha. Vamos mostrar a Feira da Agricultura Familiar, que acontece até este domingo em Nova Petrópolis, o Rural Show. E você vai conhecer um equipamento que cumpre uma tarefa especial, relaxar as vacas leiteiras. E ainda, o quanto a falta de asfalto em estradas do interior do Rio Grande do Sul compromete o agronegócio gaúcho. E no estúdio uma conversa sobre pragas e doenças nas lavouras com o excesso de umidade. E detalhes do Congresso Brasileiro de Veterinária. Bom dia, eu sou Lisemara Prates e o Agroband está entrando no ar. O Agroband de hoje é especial. Direto de uma das regiões mais visitadas no país nos meses de frio, a Serra Gaúcha. Estamos em Nova Petrópolis, a pouco mais de 80 quilômetros de Porto Alegre. Até este domingo, a cidade promove o Rural Show, uma feira com palestras técnicas e novidades para a agricultura familiar. O público lotou o centro de eventos de Nova Petrópolis para conferir de perto centenas de alimentos produzidos pelos agricultores familiares de todo o estado. Muito bom, até agora a gente só encontrou produtos de qualidade. Maravilhoso, adoro queijo, muito bom. Os queijos que estão fazendo tanto sucesso são produzidos por esta agricultora, que veio de Erechim, no norte do estado. Começou com os meus pais, isso lá no ano de 1980, com umas vaquinhas, com valosentes queijinho em casa, e eles montaram a agroindústria. E com o passar dos anos eles foram ficando cansados e eu sou filha única e ia fechar. Então eu voltei, morava numa cidade grande, voltei para o interior para continuar com a produção dos queijos. Essa outra agricultora veio de Nova Bassano mostrar a produção de salames feitos pela família. Eu tenho o salame italiano, que é feito com a carne mais selecionada, de lombo e pernil. Tem a linguiça, que é mista, 30 de gado e 70 suíno. E a copa, que é feita só do lombo, é a peça inteira, não é moída. O Rural Show é organizado pela Cooperativa Piá em parceria com a Emater e está na sua 7ª edição. Até domingo serão realizadas atividades focadas no cooperativismo e na agricultura familiar, como palestras e cursos. Um dos exemplos é o cultivo em substrato que está sendo usado na produção do morango, uma das principais plantas frutíferas da região da Serra. O produtor consegue uma produção maior, o produtor está cultivando dentro de um ambiente mais seguro e o produtor, principalmente na qualidade do trabalho do produtor, qualidade de vida do produtor, que consegue trabalhar em pé no sistema, fazendo o manejo, né? Essa estufa, esse ambiente protegido, ele evita molhamento foliar das plantas, o que reduz a incidência de doenças e, consecutivamente, reduz a aplicação do uso de agrotóxico aqui nessas plantas e dessa forma, então, o produtor consegue oferecer para o consumidor uma fruta de melhor qualidade, uma fruta livre do uso de agrotóxicos. A Rural Show está localizada em uma área de 2 hectares e nessa edição conta com a participação de mais de 76 empresas do agronegócio familiar, que vêm aqui mostrar o que há de melhor produzido no campo. De uma década para cá, todas as inovações, o agricultor começa a sentir e está adaptando na sua propriedade. O Rural Show tem esse espírito de mostrar coisas novas, dinâmicas, tecnologias, informações, para que ele possa voltar à propriedade e adequar a propriedade. Aqui no Espaço do Leite, no Rural Show, foi criada uma área especial que trata do bem-estar animal. O objetivo é dar conforto ao rebanho, que no caso aqui são as vacas de leite, mas pode servir também para os bovinos de corte. Quem vai dar detalhes de tudo isso é o veterinário Marcelo Wittmann. Marcelo, como é que vocês criaram? O que é basicamente esse sistema? Esse sistema aqui se chama Compost Barn, né? É só um esquema do sistema. Então ele visa dar o máximo de conforto para os animais. Precisa de uma área mínima para cada animal, qual é? De 10 metros quadrados por animal. E precisa de uma cama, que aqui no caso é feita com serragem. Serragem. E o que mais é necessário nesse espaço para que o animal fique confortável? Então, para complementar esse sistema, existe o sistema de aspersores com água para banhar o animal, para refrescá-lo durante o verão. E no inverno tem algum cuidado especial ou aí não precisa? No inverno não precisa, que já está fresquinho o suficiente. Bom, mas tem um equipamento aqui que serve no inverno e no verão,
que é esse equipamento aqui que até parece inspirado naqueles lava-jato de automóveis. Mas é um coçador de vacas e que chama muito a atenção do público que passa por aqui. Certo. E serve para coçar as vacas, é isso mesmo? Sim, elas passam aqui, sentem vontade de dar uma coçadinha, se encostam e ele começa a massagear a vaca, né? Então, É um massageador. massageador. E ela só vem quando tem vontade? Só vem quando Quantas tem vezes ao dia? Como é que funciona? Ela só vem quando tem vontade, então ela está meio estressada, ou quer dar uma coçadinha, ela chega aqui, se encosta e começa a se coçar. E esse conjunto, esse sistema, reflete num aumento da produtividade do leite. Em média, quantos litros a mais um animal que está nesse sistema pode produzir? Depende da produtividade do lote que está dentro desse sistema. Mas pode aumentar 3, 4, 5, 8 litros por vaca. E se for para os bovinos de corte, pode melhorar aí a qualidade da carne, o animal vai ficar menos estressado. Provavelmente vai melhorar a qualidade da carne e a conversão alimentar também. Marcelo, e em média, quanto custa um coçador de vaca se o produtor quiser colocar na propriedade? Ele fica em torno de R$ 1.600 aproximadamente. Nesta semana, a Band TV Rio Grande do Sul mostra as dificuldades de moradores de cidades com acesso por estradas de chão batido. A série A Vida Sem Asfalto inclui o agronegócio e os prejuízos causados pela falta de pavimentação. O trecho de pouco mais de 7 quilômetros poderia ser percorrido em 10 minutos se a estrada fosse asfaltada. Mas o caminhão carregado com mais de 30 toneladas de arroz demora aproximadamente 40 minutos. Desse trecho aqui, até a curva lá. Esse trecho é o pior trecho que tem aqui para passar. Poucos metros depois, uma nova ameaça. Não tem como não estragar, né? Boca da ponte aí, pra te ter uma ideia. O veículo passa apertado no desvio, que está desmoronando. A obra de pavimentação da RS 113 em Sertão Santana começou, mas foi abandonada. Muitos meses espera ali, estamos caindo ali para baixo, né? Desmorona ali, não tem o que fazer, né? Só te agarrar e ficar esperando o que vai acontecer. Cristiano faz este trajeto todos os dias. A velocidade não passa de 20 km por hora. Mesmo devagar, é quase impossível vencer tantos buracos sem quebrar o caminhão. A revisão do veículo é um padrão na chegada ao acesso da BR-116. Tem uma mola quebrada aí que tu viu aí, né? Já tem que trocar aí, um pouco do frete já ficou por aí, né? Vai quebrando, embuchamento, tudo, né? E o frete sabe que não é muito bom, então complica, né? O motorista, via de regra, desses roteiros, principalmente de safras, são motoristas autônomos. Eles sobrevivem com o lucro do caminhão, né? Com o resultado do seu trabalho. O município tem 3 engenhos de arroz. Por causa da estrada, o custo do frete aumenta e nem sempre há transportadores dispostos a enfrentar a perigosa aventura para entrar e sair de Sertão Santana. Esse frete aumenta de 12 a 15 reais a tonelada. Mesmo aumentando esse custo, a maioria das transportadoras não querem trazer mercadoria para cá, bem como levar embora. Na região sul, o transporte da produção chega a parar por causa da estrada em Amaral Ferrador. Quase 80% da economia do município está diretamente ligada à produção de fumo. Mas em dias de chuva, com as estradas ainda piores como hoje, caminhões que transportam adubo até o produtor e a matéria-prima até as fábricas ficam parados. O resultado é prejuízo. Com tempo seco já é complicado, né? E com chuva não tem como sair. Fica o caminhão na garagem, se sair para estar correndo risco enorme de dar acidente, não tem o que fazer, né? Mais de 20 toneladas de carne de frango foram produzidas no ano passado em Coqueiro Baixo, no Vale do Taquari. Com asfalto, os resultados poderiam ser ainda melhores. O transporte dos animais vivos para os abatedouros é o maior desafio. Para chegar ou sair do município, os caminhões percorrem pelo menos 8 quilômetros de estrada de chão. E aquilo que o produtor ganha na sua fazenda lá, em termos de competitividade, ele acaba perdendo no escoamento dessa safra, porque o custo acaba sendo elevado em função dos riscos que se tem, em função das manutenções que precisam fazer nos caminhões. A avicultura representa mais de 80% da produção primária do município.
A estimativa do setor é que a pavimentação do acesso a Coqueiro Baixo possa reduzir o preço do frete e aumentar os lucros dos produtores. Às vezes atrasa a entrega da ração, o pessoal do leite às vezes atola em algum criadouro nessa estrada e demora mais, né? Aí com certeza as firmas cobram da gente. Os produtores trabalham de sol a sol, produzem, geram impostos e não pedem muito em troca. O sonho aqui é simples, o asfalto. A melhor coisa que podia acontecer, os caras de Coqueiro Baixo aqui, nós temos um asfalto, é mais fácil para os caminhões da geração, levar nosso frango que nós criamos, tudo. Eu acho que seria de fundamental importância isso aí para nós. A chuva voltou ao Rio Grande do Sul nesta semana e com ela a preocupação dos agricultores com o surgimento de doenças e pragas nas lavouras e também com a erosão que leva boa parte dos nutrientes do solo. Algumas áreas precisam inclusive ser replantadas. O gestor de serviços da Cooperativa dos Agricultores de Plantio Direto, Coplantio, Dirceu Gassen, está aqui no AgroBand para falar sobre práticas de conservação de solos e manejo para evitar perdas causadas por esse excesso de umidade. Pode ser feito alguma coisa agora por quem está, por exemplo, com uma lavoura de trigo, de cevada, de centeio em andamento e com esse excesso de umidade? Bom dia. Bom dia, realmente é uma satisfação primeiro ter a oportunidade de compartilhar informações. Sim, a agricultura é uma atividade contínua. O ano todo nós temos chuvas no sul do Brasil, né? Nós temos uma intensa atividade biológica em função da temperatura e chuva e, naturalmente, nós temos uma quantidade de água que é superior a qualquer parte da agricultura desenvolvida no mundo. Então, no sul do Brasil, nós temos uma média de 1.800 milímetros de água por ano, que é a altura de uma pessoa, 1,80 m. Então, o que precisa ser melhorado no sistema é a evolução plantio direto ou pós-plantio direto, que é, na realidade, a necessidade de cobertura permanente do solo. Então, melhorar essa cisterna, esse silo de armazenagem de água no solo, que é porosidade. Não é preparação do solo, não é aração, não é subsolagem, mas sim construção de raízes. O segundo ponto nós estamos em julho, com o trigo plantado já em maior parte do estado, quase praticamente toda, ainda faltando alguma coisa na região mais alta, mais fria, região de Vacaria. E, naturalmente, com o excesso de chuva que aconteceu no mês de junho, nós vamos ter um encharcamento de solo, um benefício ao desenvolvimento de micro-organismos, principalmente protozoários, que são vetores de vírus que podem causar mosaico em trigo. Então esse é o fato. Não há nada para fazer, a não ser planejar para o ano que vem. Outra vez, estruturando o solo, fazendo uma adubação verde e uma semeadura de qualidade, nunca plantar no barro. A fase mais crítica e mais importante para uma lavoura de alto rendimento é o momento da semeadura, quando se coloca a semente no solo. Aliás, os ingleses usam uma expressão que deveria ser adotada para o português, que é o seed bed, que é o seguinte, uma cama para a semente. Então, colocar a semente para um ambiente de germinação e, a partir dali, imediatamente, germinando 5, 6, 7 dias, ela produz raízes, examina ou faz uma prospecção e estabelece o potencial de produção. Então, a qualidade de semeadura sempre é o ponto fundamental. Para trigo, que já passou quase todo, para milho, que vai começar em meados de agosto. Né? No trigo, nas lavouras de inverno, replantio ainda pode ser feito em algumas áreas que foi levado tudo por diante? Vamos dizer assim, são poucas as áreas que realmente ocorreu uma perda total ou uma perda com necessidade de replantio. Realmente nós focamos as imagens nos pontos negativos. De forma geral, as lavouras estão muito bem de trigo. De forma geral, o agricultor com mais qualidade está cuidando da lavoura. Nós temos exceções. Áreas que efetivamente deveriam ser manejadas de forma diferente, que é o caso, por exemplo, nos desaguadouros. Você sabe que quando uma pendente toda, longa e com uma bacia de captação de água relativamente grande, a água vai concentrar nas partes mais baixas e vai escorrer. Ali deveríamos mudar o sistema e ter canais de escoamento de água com grama permanente, para evitar que leve a solo por erosão. Mas sim, é possível ainda replantar.
Entretanto, isso nas regiões realmente de altitude maior, Vacaria e tal. Nas demais regiões, o trigo está bem estabelecido e o cuidado agora com excesso de chuva e umidade está relacionado com doenças. Ferrugem, manchas foliares, estresse da planta, falta de luz, favorece realmente o desenvolvimento da doença. Esse é o momento de monitorar, examinar a lavoura, estar na lavoura todo dia e com uma informação. A rentabilidade da lavoura, sempre é bom lembrar, é proporcional a conhecimento aplicado por hectare e não produto, inseticida, herbicida, fungicida ou fertilizante. É fazer bem feito na hora certa aquilo que a planta efetivamente necessita. E esse momento é de monitoramento. Nós já temos trigo chegando na fase de emborrachamento, daqui mais 10, 15 dias já está começando a floração, então nós já estamos definindo o potencial em enchimento de grão. E uma planta de trigo para alto rendimento necessita 3 folhas verdes até o fim do enchimento de grão. Então, pensando na lógica da planta, como a planta se comporta, o que ela precisa, nós devemos realmente usar o conhecimento para ajudar essa planta. Monitorar e proteger, quando necessário, com aquilo que efetivamente funciona para o alvo, eventualmente, de doença ou de praga, lagarta, pulgões. Né? E esse monitoramento tem que ser feito na lavoura que está pronta, mas também já o resto do pensamento se ocupa destinado ao preparo da nova lavoura de verão. Ao sistema de produção. Nós sempre precisamos pensar em sistema de produção. Nós temos, de forma geral, para a agricultura no sul do Brasil, uma lavoura de renda de verão e, de forma geral, um abandono de inverno. Então, a preparação do solo, do atleta solo, para ganhar uma competição de verão, ela começa naturalmente no outono. Logo depois da colheita. Então, planejar a lavoura, adubar o sistema, adubação verde, rotação de cultura, milho no sistema é extremamente importante. Onde se planta milho, no ano seguinte se planta trigo, em função até do controle de azevém e plantas de difícil controle em trigo. Então, precisamos pensar em sistema. É necessário ter rotação de cultura e cobertura permanente do solo para enfrentar hoje os problemas novos que temos com planta daninha resistente, que herbicidas não estão mais controlando, que necessitamos de cobertura com palha e plantas e rotação de culturas para viabilizar estratégias de controle. Então, a agricultura é um sistema integrado que junta os processos aí de culturas de inverno e verão, pensando numa preparação contínua para o integrado também com a pecuária. Temos aí, com muita clareza, uma oportunidade raríssima no mundo. O sul do Brasil, com chuvas no inverno e no verão, a capacidade de produzir pastos, a necessidade de cobertura de solo no outono, inverno e início da primavera. Espetacular para uma integração lavoura-pecuária estruturada, elaborada com conhecimento. E dá para a gente relembrar, só para encerrar, uma historinha do passado. Do trigo. Do trigo, de Sim. como se plantava pensando nas fases da lua. Sim, eu acho que é muito importante sempre lembrar nos princípios, nos valores e aquilo que os antepassados nos ensinaram pelas dificuldades que eles passaram. Essa é uma história que os mais antigos contam, que nas décadas aí de 40, 50, 30, a preocupação sempre era produzir trigo e ter farinha o ano que vem. Não se podia correr o risco de não colher trigo. Então se plantava numa lógica de lua. E o raciocínio era relativamente simples. A lua nova de setembro, que nesse ano será 24 de setembro, volte 9 luas. E isso será a lua crescente de junho 18. São 68 dias. É o período da semeadura até a floração. Então, voltava 9 luas, 68 dias, semeava 1/4 de trigo. E aí, na lua seguinte, as outras 2 luas, 4 luas, 4 datas de semeadura, portanto, plantava cada uma 1/4 de trigo. Com isso, tínhamos 3 épocas de semeadura, 3 épocas de floração e 3 épocas de colheita, justamente para fugir da geada de setembro e do excesso de chuva na colheita, garantir alimento. Essa experiência deve continuar sendo aplicada como escalonamento de semeadura para trigo, soja, milho, arroz, para fugir dos aspectos negativos e garantir uma produção média. É a lógica de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Muito obrigada ao Dirceu Gassen, gestor de serviços da Coplantil. Muito obrigado e parabéns aos agricultores que adotam boas práticas agrícolas e dão exemplo ao país e ao mundo do ponto de vista da produção de alimentos. A visita do presidente chinês Xi Jinping ao Brasil pôs fim ao embargo à carne bovina brasileira imposto no final de 2012 devido à ocorrência de um caso atípico de doença da vaca louca no Paraná. A China é um mercado potencial que justifica o otimismo. Afinal, a população de 1,3 bilhão de habitantes precisa ser alimentada.
A retomada dos embarques é esperada ainda para 2014, com uma expectativa de venda que pode chegar a 1 bilhão e 200 milhões de dólares no próximo ano. O ministro da Agricultura comemorou a retomada das exportações. A defesa do Brasil está funcionando. Um exemplo claro foi da BSE que aconteceu esse ano. Em menos de 30 dias, o Brasil comprovou para o mundo inteiro que houve um caso atípico e que, quando o caso aconteceu, imediatamente todas as providências foram tomadas. E a unidade do frigorífico Marfrig de Alegrete é a única indústria gaúcha habilitada a exportar carne bovina para a China. Segundo o presidente do Sindicato da Indústria de Carnes do Estado, Ronei Lauksen, a China é um mercado pequeno para o Rio Grande do Sul, mas com potencial para crescimento. Em instantes, detalhes do Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária, que vai acontecer em agosto na Serra Gaúcha e vai discutir também bem-estar animal. O Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária, que será realizado de 7 a 10 de agosto em Gramado, na Serra Gaúcha, vai discutir, entre outros assuntos, o bem-estar animal e também a pecuária orgânica. Para detalhar o evento, está aqui a presidente da Sociedade de Veterinária do Rio Grande do Sul, Rosane Machado. Bom dia. Bom dia, Elisemara. A gente viu há pouco no Agroband uma reportagem que eu fiz lá no Rural Show em Nova Petrópolis, mostrando já essa preocupação com o bem-estar do gado leiteiro. E está crescendo essa preocupação em nível de produtor e de vocês também, os médicos veterinários, para que nós tenhamos um animal melhor tratado no campo? Com certeza. Não só da medicina veterinária, que, vamos dizer assim, estuda e desenvolve métodos, né, de manejo que proporciona o melhor bem-estar animal, como também o consumidor está preocupado com isso, né? Então, nada melhor do que incluir este tema dentro do Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária, que é um congresso que tem uma característica generalista, onde nós discutimos e apresentamos as novidades dentro da nossa especialidade, né, de todas as áreas que a medicina veterinária tem participação. E esse bem-estar inclui também o momento do abate. Por exemplo, os bovinos, eles eram antes abatidos com uma marretada na cabeça, hoje não mais. Não mais. Para cada espécie, existe hoje em dia uma maneira de fazer a dessensibilização, né? Então, hoje em dia não se usa mais a marreta, né? Pode-se usar uma pistola de pressão, pode-se usar a dessensibilização, pode-se usar... com choque. Que é com choque, exatamente. Bom, mas vocês têm dentro também, eu já falei, a pecuária orgânica. O que seria exatamente a pecuária orgânica hoje? É a alimentação a pasto, basicamente, do rebanho? Sim. O rebanho, vamos dizer assim, criado no sistema de pecuária orgânica, ele tem a sua alimentação basicamente de pasto e grãos, mas o que é importante nisso aí? É que nessa produção de alimentos não é incluído nenhum agrotóxico, nenhum produto químico. Veterinário. O bovino, quando está adoentado, ele é tratado ou com fitoterápicos ou com homeopatia. Então, vamos dizer assim, que seria uma carne sem a possibilidade de algum resíduo, né, de medicamento ou de agrotóxicos. Vocês incluíram medicina veterinária militar. Por quê? O que faz essa área? Então, a medicina veterinária militar, ela tem várias funções, né, várias áreas de frente de atuação, vamos dizer assim. Por exemplo, os equinos que produzem soro antiofídico são mantidos pelo Exército. Cães treinados para o combate a drogas são mantidos pelo Exército. O Exército é responsável por manutenção das fronteiras quando existem alguma epidemia que não deve sair ou entrar do país, né? E além do que, hoje em dia nós temos o risco do bioterrorismo,
né? E as estratégias militares e o conhecimento todo dos médicos veterinários militares, eles são usados na prevenção e no combate do bioterrorismo. Interessante. E vocês também têm um foco agora com os municípios, por meio da FAMURS, treinando os gestores dessa área de veterinária nos municípios. Então, a Sociedade de Veterinária do Rio Grande do Sul, ela considerou que seria importante nós chamarmos os gestores, que são aqueles que executam a agricultura e que executam a saúde, para dentro do Congresso, para que eles tomassem conhecimento e nós conseguíssemos discutir qual é a maneira melhor de aplicar, né, o novo conceito de saúde, que é o Mundo Uma Saúde, que esse é justamente o tema dos congressos, né, do Congresso Brasileiro e todos os eventos a ele simultaneamente que vão acontecer. Você já tem mais de 1.300 inscrições de pessoas para participar de todo o Brasil. E qual que seria o principal desafio, na opinião da presidente da Sociedade de Veterinária do Rio Grande do Sul, para esses profissionais hoje? Nós acreditamos que seria muito importante para a medicina veterinária e para a saúde pública e sanidade animal que a população, a sociedade, entendesse a nossa participação nesse processo, né? Então, nós estudamos maneiras de como comunicar melhor as nossas funções, né, as nossas atribuições, para que a população não entendesse só que o médico veterinário cuida só da saúde de cães e gatos, né? A medicina veterinária, ela é uma profissão que tem uma amplitude muito grande de atuação. Então, nós atuamos na área da saúde, em vigilância, nós atuamos na área de sanidade animal, nós atuamos na área de vigilância, na produção dos alimentos, né? E no controle da qualidade que esse alimento vai chegar até a mesa do consumidor. Em última instância, os profissionais da veterinária estão presentes em todas as etapas da elaboração do alimento, é que a gente não tem esta visão macro do sistema de produção. E hoje, nós tivemos situações envolvendo fraudes no leite aqui no Rio Grande do Sul. Vocês apontam uma área mais sensível dentro dessa produção de alimentos para ter um olho mais específico para ela no momento? Pois então, tendo em vista o que aconteceu no Rio Grande do Sul em relação ao leite, nós temos um módulo que vai tratar só da produção do leite, né? Então, aonde nós vamos discutir vamos dizer assim, esses problemas que se envolvem com a fraude. Porque, na realidade, a fraude do leite sempre existiu. O problema é o seguinte, é que se nós não conscientizarmos os produtores, os intermediários e a indústria de que nós temos que ter responsabilidade nas diversas etapas da produção e da cadeia produtiva, nós vamos sempre estar, conforme nós descobrimos a maneira de detectar a fraude, muda-se a fraude. E aí nós vamos estar, vamos dizer assim... Em risco permanente. Em risco permanente. O que nós temos que conseguir convencer e responsabilizar e conseguir uma legislação mais rigorosa para que se punam os responsáveis por esse problema. Porque, na realidade, a fraude do leite é crime. E eu penso que nós já estamos no caminho, isso já vem sendo feito. Obrigada à presidente da Sovergs, Rosane Machado. Bom congresso lá em Gramado no início de agosto. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigada. No domingo, às 6 da manhã, tem a reprise desta edição no canal Terra Viva. E teremos um novo AgroBand no próximo sábado, às 7h30 da manhã. Um bom final de semana e até lá!